Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 31. Depois da chuva. Quando Rony morreu, eu não sabia o que fazer. Parecia que sempre soube tudo o que devia fazer e nunca tinha dúvidas disso. Eram tantas as providências e as vozes ao meu redor só me deixavam mais confusa ainda. Era coisa de 6 horas da manhã quando comecei a descobrir que para enterrar um marido, tão terno que era, numa terra estranha, longe de todos, da família, não bastava ser humana. Além de toda a tristeza, a fraqueza que me dava o tempo todo, ainda tinha que ser inteira para as crianças e para tudo o que me exigisse a situação. O guarda do posto policial, onde o ônibus parou primeiro, disse-me que estávamos perto do hospital e fez-nos a escolta até lá. O médico, então, levou-o correndo para uma sala lá no fundo. Pediu que aguardássemos até que tivesse uma posição do estado em que Rony se encontrava. Logo voltou, devagar, e não disse o que eu também não podia ouvir. Só depois do choro, consolou-me, dizendo que uma reação alérgica muito grave muitas vezes é reversível, quando o socorro é imediato. Mas, como meu anjo dormia, não notamos nada, não vimos ruído. Talvez estivesse mais tempo no outro mundo, quando percebi suas mãos tão frias. Fiquei ali no banco do hospital com as 3, sem palavras, sem lágrimas. Cansei de ver tantos e tantos outros entrarem, saírem, as macas correndo em pânico pelos corredores. Fiquei torcendo para alguns se salvarem. Achei que teria sido compensadora essa bênção. Qualquer vida era de sentido insubstituível para os que se amam e para os que respeitam esse amor. Fiquei lembrando com que ternura eu me recostava em seu peito e com que desejo nos alimentamos por praticamente 8 anos. Não era justo que ele estivesse agora tão sozinho naquela sala gelada, numa maca que nem lençol fazia forro. Foi então que me levantei como se fosse uma viva-morta, saí em direção à sala, quando uma enfermeira me pressionou o braço. Não vá até lá, ele está sendo preparado para sair. Acho que o que ela disse não me soou assim. Foi um pedido de retorno à realidade. Só isso. E eu aceitei sem um choro explosivo. É que as lágrimas tinham se acostumado a correr pelo rosto sem sentir que o caminho ainda seria longo e cheio de curvas. Virei-me e voltei ao banco com as meninas. As filhas, com alguma compreensão, brincavam um pouquinho, mas também choravam querendo o pai. Estava difícil dizer o que tinha acontecido. Só pude pedir que esperassem um pouquinho, sem dizer nem o quê. Uma enfermeira empurrava uma maca devagar. Acho que não era coisa muito grave. As meninas conversavam baixinho qualquer coisa que eu não atinava quase nada. Alguém lá de trás gritou: "Emergência, emergência! O homem está morrendo! Saiam da frente! Sônia, me ajude aqui! O outro paciente pode esperar um pouco. Este não." A enfermeira largou a maca com o homem bem à nossa frente. Ele parecia estar dormindo. Ali mesmo, continuou por algum tempo. De repente, fiquei preocupada que não estivesse bem, que o sono fosse o de Rony. Toquei a sua mão, levemente, depois apertei-a mais para sentir-lhe a temperatura. Estava quente, graças a Deus. Acho que seria salvo. Dali a uns 20 minutos, um outro enfermeiro puxou a cama de rodas do homem e disse ao outro que o acompanhava: "Este não é grave. Aplique a medicação prescrita e daqui a meia hora vai estar bem melhor." Mas não há perigo em aplicar sem a presença do médico? Não, isso aí nem reação dá. Fique calmo. Se o médico mandou, a gente cumpre. Ok.
Parecia que a única coisa grave, irreversível ali, era o que eu tinha passado. Todos, até os casos mais graves, tiveram atendimento em vida, o que já era uma vantagem em relação a Rony. À espera, perdi a noção, e depois o próprio hospital fazia-me as honras da casa quanto ao encaminhamento do corpo. Se tivesse que transportá-lo para Brasília, teria gastado uma fortuna, pelo menos para mim. Não é necessário tanto para dizer a ele o quanto me doía essa ida súbita. Não era preciso palavras para que Rony entendesse o quanto eu estava vazia, só, triste, doente. Já ia saindo pelo corredor quando alguém chamou. César! O homem da maca agarrou o braço de outro que se aproximava. O tom de voz da resposta chamou-me a atenção. Parecia-me muito familiar. Virei-me para ver o que era. Ele já estava prestes a sair do hospital, como previu o enfermeiro. Mas o tal César estranhamente me olhava como se me conhecesse. Olhei para o homem da maca e fiquei com vergonha, porque achei que ele talvez não estivesse desacordado quando lhe apertei a mão. Aí, abaixei a cabeça e fiquei sem graça. Levantou-se devagar, apoiando-se nas mãos de César, e entrou por uma porta ali perto. A enfermeira, a mesma que me trouxera de novo ao mundo, aproximou-se de mim e pediu-me que passasse pela recepção. É claro que teria passado mesmo que não me abordasse. Teria o compromisso de quitar meus débitos antes de ir. Não era um hospital público. Debrucei-me no balcão e fiquei ali, acertando baixinho os assuntos financeiros da questão. O doente, já atendido, o tal César, ao meu lado também procurava a atendente. César abaixou-se carinhoso e brincou com as meninas. Não vi mal em deixar. Parecia-me confiável, e afinal, as meninas precisavam tanto sorrir um pouco. Só então levantou-se e iniciou uma conversa tímida. Seu marido está doente? Não, é coisa mais triste, infelizmente. Entendo. Meu marido acaba de falecer. Tenha sempre a certeza de que a vida não se perde no tempo. Há encontros e reencontros que não nos é dado saber quando. Acredite que não acabou ainda. A confusão que aquele olhar me causou, as palavras, a voz, que coisa mais estranha, fico imaginando até hoje. Depois disso, o tio César, como as meninas o chamavam, passou a me ajudar a tratar de todos os trâmites que a minha situação demandava. Eu estava perdida mesmo, então não fui orgulhosa de não aceitar aquela ajuda. Aceitei de bom grado e não me arrependi. Com o tio César, pude finalizar o enterro e voltar para casa também em sua companhia. E nunca mais nos deixou sós. Jamais tive um amigo mais fiel e companheiro durante toda a vida. Frequentava nossa casa e partilhava de nossa confiança como se fosse um irmão kármico, que não poderia viver sem prestar toda a ajuda necessária às minhas filhas e a mim. Jamais pude esquecer das únicas palavras verdadeiras que ouvi naquele dia de dor. Jamais. Acredite que não acabou ainda.